em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Mas hoje você está no Minuto Reflexão, onde são postados vídeos voltados para a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza
de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades, aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. É por isso que você está tão triste. Eu queria ser outra pessoa, gostaria de ter outro tipo de vida financeira, queria saber falar menos, falar somente as coisas certas e na hora certa, queria ser mais inteligente e gostaria de saber muito sobre algum assunto específico, como a maioria das pessoas parece saber. Queria ter outro corpo, um corpo que eu olhasse no espelho e ao invés de sentir vergonha, eu sentisse orgulho e me sentisse bem comigo mesmo. Queria ser mais influente no meu ciclo social e queria me sentir mais ouvido quando expresso a minha opinião, como as outras pessoas parecem ser ouvidas quando fazem o mesmo. Não queria ser ignorado ao dizer o que eu sinto, pois eu também sou importante. Nada disso é o que eu sinto no momento em que eu estou escrevendo essa reflexão, pois agora, nesse momento, eu estou satisfeito com quem sou e com a vida que eu levo. Porém, eu tenho certeza que ao ouvir essas palavras, sendo ditas em voz alta por mim, você se sentiu tocado de alguma forma. Seja por se relacionar ou até mesmo por pensar: como ele está tendo a coragem de dizer tudo isso que eu penso, só que em voz alta? Pois mesmo não sentindo isso agora, eu já me senti de alguma dessas formas um dia. E coisas assim já passaram pela minha mente. Assim como, com certeza, também já passaram pela sua. Em nossa vida, vivemos fazendo reflexões diárias sobre como está a nossa situação. E muitas vezes pensamos: no dia em que eu tiver tal quantidade de dinheiro, eu vou ser feliz. Ou, no dia em que eu concluir o meu curso, eu vou ser feliz. Só que essas são as coisas que dizemos em voz alta, que compartilhamos com as pessoas. Mas existe outro tipo de comparação que fazemos em nossa mente, que é quando pensamos:
Eu não consigo ser feliz enquanto tal pessoa tiver um relacionamento tão incrível e saudável. E talvez se essa pessoa não tivesse um relacionamento tão bom, eu me sentiria melhor em meu relacionamento. Ou, se essa pessoa recebesse mais críticas, eu me sentiria melhor a meu respeito e gostaria mais da minha personalidade, pois todos parecem amá-la, mas tem muita facilidade em dizer o que há de errado comigo o tempo todo. E várias coisas desse tipo, que mostram que, muitas vezes, nós não estamos vivendo para nos tornarmos pessoas melhores, mas sim para nos sentirmos melhores que os outros. E é por isso que você está tão triste, pois tem vivido sob uma ótica de comparação, onde, para se sentir melhor, ou você cresce internamente, ou diminui alguém para se sentir maior. E como crescermos dá muito trabalho, preferimos diminuir os outros, mesmo que em pensamento, mesmo que de forma inconsciente, pois assim nos sentimos melhores com a nossa mediocridade e sentimos confortáveis, mesmo sabendo que há coisas em nós que precisam urgentemente de mudança. Nós pensamos assim: eu estou indo mal, mas não tão mal quanto tal pessoa. E usamos isso como desculpa para não mudarmos. É algo que foi sendo reproduzido por nós e por todas as pessoas à nossa volta desde que éramos crianças e estávamos na escola. O aluno mais inteligente se sente melhor do que os outros. E do outro lado, tem alguém olhando para o aluno que estuda por horas antes da prova, pensando o quão quadrado e engessado esse aluno é. Sendo que o aluno inteligente tem a sua importância e tem mais facilidade com determinadas coisas. Porém, como é comum de acontecer, esse tipo de aluno nem sempre é o que tem a melhor oratória diante das pessoas, e na hora de apresentar um trabalho, ele sempre recorre ao aluno mais falador da sala, já que ele não tem problema algum em falar por horas diante da classe. Você percebe? Existe espaço para os dois alunos existirem, mas por alguma razão, alguém fez com que eles acreditassem que não. E por isso, eles disputam um território que já é deles, só que de formas diferentes. Mesmo anos depois de já termos saído dessa dinâmica escolar da infância, ainda nos encontramos nessa batalha constante por um território, por uma atenção ou por um destaque que nós já temos. Mas então, pelo que estamos batalhando? Batalhamos para receber a atenção que o outro recebe e lutamos para termos o mesmo destaque que o outro tem. E é por isso que estamos tão infelizes e insatisfeitos com tudo. Talvez por causa de várias coisas que ouvimos ao longo do nosso crescimento, nós desenvolvemos vários traumas e gatilhos que nos causam esse desespero de que o tempo todo sentimos que seremos substituídos ou deixados de lado por quem nos conhece. Talvez, ao longo de sua vida, algumas pessoas tenham feito com que você se sinta inferior. E por isso foi criada no seu cérebro a ideia de que, para você se sentir melhor, você precisa perpetuar o ciclo no qual te colocaram. E precisa fazer outras pessoas se sentirem inferiores. Vários motivos podem nos levar a essas comparações. E só nós sabemos exatamente o que provoca esse desespero repentino que nos faz agir de forma hostil. Então, por isso, precisamos praticar a autorreflexão e o autoconhecimento, se quisermos quebrar o ciclo no qual fomos inseridos e começarmos a experimentar uma vida mais plena, sem nos compararmos com os outros, podendo assim enxergar o que há de bom em nós e na nossa vida. E começarmos também
a valorizar o que há de bom nas pessoas e ficando felizes também com as conquistas dos outros. A sua felicidade não será encontrada quando você superar alguém, nem mesmo quando você provar para aqueles que duvidaram de você que você consegue. De forma alguma. A felicidade é encontrada na satisfação pessoal, quando não ficamos nos comparando com os outros, desejando que as pessoas regridam, mas quando olhamos para as conquistas dos outros com alegria, entendendo que o lugar de alguém ao sol não tira o nosso lugar ao sol, e que da mesma forma que essa pessoa se encontrou, eu e você também vamos nos encontrar e vamos achar o lugar ao qual pertencemos. Não deseje a atenção que o outro recebe. Não queira colher os frutos que o outro plantou. Olhe para a sua vida e comece a buscar nela motivos para agradecer, motivos para se sentir feliz, razões para continuar. Você não precisa que alguém seja pior para que você se sinta melhor. E a sua batalha é contra você mesmo, onde a única superação que existe é a de você superar a si mesmo. Você vai conseguir. Para superarmos os obstáculos da vida, precisamos ter muita força de vontade. E constantemente precisamos respirar fundo para nos lembrar de que, de uma forma ou de outra, seja agora ou seja depois, tudo fica bem. E por isso não podemos desistir. É por isso que às vezes precisamos de alguém para nos dizer: você vai conseguir. Então comente isso aqui, escreva nos comentários: você vai conseguir, como uma forma de encorajar os outros ouvintes que estão escutando essa mensagem também. E deixe que o seu comentário incentive alguém. Para vivermos dias melhores, vamos ter que suportar alguns dias ruins primeiro. E isso é algo que nós sabemos e nós entendemos bem. Mas na hora de colocar em prática, a história é outra. É muito difícil ter consciência de que um momento ruim vai passar, enquanto estamos passando por ele. E na realidade, a única coisa que conseguimos pensar é em como esses momentos difíceis parecem durar para sempre. Seja uma dificuldade financeira, seja um problema em nosso relacionamento amoroso, um problema com alguém da nossa família, ou até mesmo uma crise interna. Tudo isso nos causa a sensação de que a nossa vida se resume somente a isso, a esse momento ruim que estamos passando. O que podemos fazer para passarmos por situações difíceis sem deixarmos que essas situações definam a nossa vida? A primeira coisa é entendermos que a nossa atenção sempre aumenta em momentos de tensão. É algo instintivo a nós, pois quando nos encontramos em perigo ou tristes por algum motivo, a nossa atenção fica dobrada e conseguimos até mesmo sentir o tempo passar lentamente, as horas, os minutos, os segundos de cada dia. Porém, infelizmente, o contrário acontece com os momentos bons. Durante situações que nos causam alegria, nossa atenção, por estarmos em um ambiente confortável e aconchegante, fica dispersa e fica menos atenta ao que está acontecendo naquele momento. Então, sabendo disso, podemos começar a fazer um esforço para percebermos e vivermos os momentos bons enquanto eles estão acontecendo. É difícil e é um desafio, pois estamos acostumados a nos distrair e a não viver o presente. Mas vale a pena fazermos esse esforço e vale a pena tentarmos vencer esse desafio de estarmos presentes no momento atual. Outra coisa que você pode colocar em prática nesses momentos difíceis
é a consciência do tamanho do problema que você enfrenta. É muito importante darmos o devido tamanho das coisas, pois quando não fazemos isso, acabamos valorizando demais coisas que não têm valor algum e também desvalorizamos coisas que são fundamentais em nossa vida, por não sabermos a real importância que elas têm. Um exemplo muito prático é o fato de ligarmos muito para uma crítica, vinda de uma pessoa que nós sequer conhecemos bem, mas não ligarmos para os elogios feitos por aqueles que nos conhecem e que nos amam. Perdemos noites e mais noites de sono por causa da opinião de um estranho a nosso respeito, mas não usamos os elogios de quem nos ama como combustível para continuarmos, sendo que, na lógica, o elogio de quem nos ama deveria contar muito mais do que qualquer crítica, pois quem convive com a gente sabe os nossos defeitos e as nossas falhas. E se essa pessoa está te elogiando, significa que você está realmente acertando em algo. Isso deveria ter um peso muito maior na sua vida. A mesma coisa acontece com os problemas, pois muitas vezes achamos que algo precisa tomar muito espaço em nossa vida e precisa tirar muito da nossa força e da nossa energia, sendo que não, algumas coisas não são do tamanho que damos a elas. E precisamos entender que alguns problemas não são tão grandes quanto pensamos. E algumas coisas não devem ter tanta importância para nós e não ocupar um espaço tão grande na nossa mente. Respire fundo, procure olhar para os problemas de fora às vezes. Perceba que tem situações que você leva para si que nem são suas. Você sofre por questões que não são sobre você. Dê aos problemas o devido tamanho deles. E às vezes, nós só precisamos de uma coisa: de alguém que nos mostre que estamos acertando em algo, pois nós só conseguimos enxergar aquilo que estamos errando, aquilo que nos atrapalha em nós mesmos e aquilo que gostaríamos de mudar em nós. E essa é uma outra coisa que você precisa exercer se você quer experimentar uma nova fase em sua vida: a capacidade de enxergar os próprios acertos. Eu não estou dizendo para você se considerar sempre o dono da razão e achar que você só acerta. Longe disso. Mas é preciso que você entenda que você não é o único que erra. E você não é o único que precisa melhorar. Todos à sua volta, mesmo aqueles que você considera como exemplos de pessoas a serem seguidas, todo mundo está em um processo constante de melhoria e mudança. Você pode olhar para si e encontrar todos os seus defeitos, e isso é ser realista. Mas se ao olhar para você, você só enxergar os defeitos, você está sendo pessimista e não realista. Exercer uma visão correta sobre si e sobre suas próprias ações é fundamental para quem quer crescer internamente e se tornar uma pessoa melhor. E eu espero que você consiga colocar os preceitos que aprendemos hoje aqui em prática no seu dia a dia. Que você consiga suportar os dias ruins, lembrando que precisará fazer um esforço extra para aproveitar ao máximo os momentos bons, para que quando os ruins chegarem, você entenda que a vida não se resume somente a eles. Eu espero que você consiga dar a devida importância e enxergar o tamanho real dos problemas, que um elogio de uma pessoa que te conhece signifique mais do que a crítica de quem nem sabe o que se passa na sua vida. E que você consiga enxergar dentro de si as virtudes que você já tem, para que você não fique tomado pelo pessimismo de se achar a pior pessoa do mundo.
e que tenha uma consciência real sobre quem você é de fato. Eu sou Edivaldo Oliveira e você ouviu o Minuto Reflexão. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem com alguém que você gosta.